A partir de agora a gente vai apresentando uma peça, tá? O nome da peça chama Leilão de uma Alma, tá? Presta atenção aqui, é uma peça que fala muito ao coração da gente, tá? Então com vocês, a equipe de teatro. Obrigado. Cara igreja BCI, caros visitantes, neste momento vocês estão presenciando um velório. A palavra de Deus nos diz, em Hebreus capítulo 9, no versículo 27, que a todo homem foi destinado a morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. Não há mais nada a fazer após a morte, além de receber o juízo de Deus. Porém, antes da morte dessa pessoa, houve um evento muito importante e muito significativo na vida dela. Antes dela morrer, aconteceu algo muito grande. E é sobre esse tema, e é sobre esse assunto, e é sobre o que aconteceu antes da morte dessa pessoa, que o grupo da Igreja Batista Central em Itaquera vai falar neste momento.
O que eu posso fazer se ela for solteira com vergonha? Qualquer coisa demasiado? Faz mal, porque eu não fujo a ela. Sinto muito, mas o seu lance não foi suficiente. Alguém dá mais? Eu dou outra Espanha. E o que você tem a oferecer a ela? Eu sou a fã e dou status às pessoas. Muitas pessoas me procuram e através de mim são conhecidas no mundo. Eu ofereço a essa alma uma passagem ao topo da fama. Ela terá muitos amigos, publicidade, aparecerá em capas de revistas, outdoors. E não é qualquer um que pode ter seu nome no hall. Muitas pessoas têm de algo para isso, mas eles estão aqui para oferecer serviços de nome. Ah, é? E o que você me diz a Mary Poppins, que no auge da fama se suicidou, os falsos amigos, a publicidade, as capas de revista, e nada disso foi suficiente para aliviar a dor que ela sentia. Para conquistar, você não conseguiu e nem tem para dar. Olha, ela queria fama e eu dei. Só não foi capaz de pagar o preço a conta de nome. Me desculpe, mas você está oferecendo muito pouco para o que ela realmente vale. Algum outro lance? Eu! E você quem é? Você ainda não pergunta? Tá sabendo o que eu sou, né? Bom, eu tenho a oferecer a essa alma muito mais do que uma leitura. Posso lhe oferecer os prazeres carnais como luxúria, orgias e muito mais. Eu darei a ela uma passagem para um paraíso de delícias intermináveis. Eu a transformarei num sex symbol. Ela será cansada por muitos anos. Com o seu corpo e a minha ajuda, poderá ficar rica num piscar de olhos. Indo do útil ao agradável. A quem você está querendo, né? Todos nós sabemos que seus amigos são rejeitados pela sociedade. Criança, a sociedade que nos rejeita com seu discurso moralista é a mesma sociedade que nos usa em larga escala, às escondidas, colhido. Ah, é? E o que você me diz das dores que temos que você? Quantas das pessoas que acreditam em seu corpo e falam estão por aí, à beira da morte, pedindo a Deus para você estar Bom, eu uno o útil ao agradável, mas sem sobremesar. As pessoas querem prazer e o sexo é o melhor. É, o seu lance também não foi suficiente. Essa alma precisa de algo mais real e menos perigoso. Mais alguém quer fechar? Eu. Eu sou o dinheiro. Eu posso comprar qualquer coisa. Uma bebida, a fama, o sexo e tudo mais que essa alma desejar. Quem tem dinheiro tem poder. E não há nada mais prazeroso do que ter o poder nas mãos e ser o Senhor. Não há nada comparável com as pessoas aos seus pés, como míseros mortais, enquanto você, soberano, é venerado como Deus. Que história é essa? Todo mundo sabe que o dinheiro não compra a felicidade. Quando as pessoas se jogam do alto das outras luxuosas com bebidas para a morte, isso faltava garanto que não era dinheiro. Mentira. E como poder Não é verdade! Por favor, mantenha uma calma. E se o lance não foi satisfatório, pode se sentar. Algum lance maior? O meu lance é maior. Porque essa alma precisa de liberdade, conhecer outros meios. Elas precisam respirar novos ares. E nada melhor do que eu para ser passaporte para essa viagem. E você é quem? Algum agente de viagem? De certa forma, o meu nome é droga, mas muitos me conhecem como coca, cocaína, crack, maconha, êxtase e por aí afora. Mas desculpa um pouco. O importante é que eu tenho a oferecer a essa alma uma viagem ao desconhecido. Para isso, nada melhor que um picozinho na veia ou um pozinho para abrir seus horizontes. Deixa de mentira! Vocês são todos fracassados. Depois que o seu efeito passa, as pessoas saem uma coisa tão grande que a única coisa que elas querem ver pela frente é mais uma dose. Esse vazio, ao invés de diminuir, só aumenta. Você funciona de uma tal forma que você pode fazer qualquer loucura por mais uma dose. Mas que é isso? A cada dia que passa, mais e mais pessoas vêm se juntar. Então, por alegria, já são com meu, moço.
mais abençoado do mundo. No entanto, se vier dor, sofrimento, violência, morte, como você desliga isso? É muito simples. Cada um tem a sua missão, o seu destino. Uns nascem para sofrer, enquanto os outros nascem para rir. Se você cultiva coisas boas e pensamentos bons, você recebe coisas boas. Mas se você cultiva pensamentos maus, você recebe coisas más. É a lei da ação e reação. A religião tem o poder de estimular o ser humano na prática de boas ações. De caridade, podendo evoluir o seu espírito a um grau superior, chegando talvez até o supremo sucesso. E só com a religião você consegue cumprir com moderação. É claro que alguns prazeres, como sexo, dinheiro, fama, e por que não isso? Só a religião pode salvar o mundo. Mas o que é isso? Você entrou em contradição. Como pode a religião salvar o homem? Ser a única maneira de levar a sua vida até Deus? Se a religião aprisiona. Como pode o homem ser livre se estiver preso ao dinheiro, ao sexo, às drogas e a todas as outras coisas que servem para acabar com sua vida? O homem tem que saber de tudo isso, por isso ele não é lançado na vida. Como pode a religião salvar? Ela tem razão. O seu lance foi muito abaixo do verdadeiro valor desta alma. Aliás, nem se juntássemos os lances da bebida, da fama, do sexo, do dinheiro, das drogas e da religião, ainda assim não seria suficiente para pagar por ela. Essa alma está muito além de suas posses. Para rematá-la, é necessário pagar um altíssimo preço. E realmente, não acredito que tenha alguém aqui que possa pagá-lo. Fica no ar a pergunta: quem poderá pagar o preço justo por essa alma? Quem poderá pagar o preço? Este preço já foi pago. Não só o preço por essa vida, mas o preço pela minha vida e o preço pela vida de todos vocês que entraram aqui nessa igreja chamada Batista Itaquera. Foi pago um preço por todos os homens. Foi pago um preço para tudo aquilo que me liquida. E não foi um preço baixo. Enquanto nós estamos aqui, confortáveis em nossos lugares, esse leilão ele está acontecendo exatamente neste momento nas nossas vidas. A prostituição quer nos aliciar. A fama quer nos aliciar. A religião quer nos aliciar. As drogas. Mas nenhum desses elementos, nenhuma dessas coisas podem pagar o verdadeiro preço dessa vida, o verdadeiro preço dessa alma. E quem pagou o preço dessa alma? Jesus Cristo, o Messias, o Salvador, já pagou esse preço há mais de 2000 anos atrás. No Evangelho de Mateus, no capítulo 26, Jesus Cristo, um pouco antes de morrer, ele estava com seus discípulos num jardim chamado Getsemane. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Então ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fica aqui e vigiai comigo. Jesus Cristo pagou por nossas vidas. E de que forma ele pagou por nossas vidas? Uma delas foi através da angústia. Jesus passou um dia muito agradável com seus discípulos, comeu com eles, ceiou com eles. E muito provavelmente existia ali um sentimento de alegria, de dor, pavor e desespero. Tudo isso junto. E em um determinado momento ele entendeu que tinha que pedir
ajuda de Deus para que ele passasse aquele momento. E o próprio Jesus, que pagou esse alto preço, também através da angústia. Em um determinado momento ele fala: minha alma está angustiada até a morte. O pavor, o terror, naquele momento, tomou conta do Espírito de Jesus. E ele estava sozinho, orando sozinho. Chamou aquelas pessoas para orarem com ele, mas o momento era apenas dele. O Evangelho nos fala que em determinado momento da oração de Jesus, aconteceu um fenômeno biológico, e Jesus ele suava sangue. Tamanho o pavor e tamanho o terror que invadiu a alma do nosso Salvador naquele dia. A angústia foi uma das formas de Jesus Cristo pagar o preço por nossas vidas. E o evangelista de Mateus, ele ainda continua dizendo que naquela noite Jesus Cristo ele foi traído por uma pessoa que andou com ele durante 3 anos, por uma pessoa que dormiu com ele, por uma pessoa que comia do mesmo prato que ele. Essa pessoa traiu Jesus. Era já a noitinha, as autoridades entraram ali naquele jardim, Judas foi e deu um beijo em Jesus como um sinal de que ele era o Messias, e aí então Jesus foi preso. Jesus pagou o preço por nossas vidas através da prisão. E os que prenderam Jesus o levaram para a casa de Caifás, o sumo sacerdote da época, onde se havia reunido os escribas e os anciãos. Então, após o momento em que Jesus assumiu que de fato era o Messias, o sumo sacerdote, o Caifás, através de um longo interrogatório aquela noite, início da madrugada, rasgou as suas roupas, como um sinal de que Jesus Cristo estava blasfemando contra o nosso Deus. Caifás então incita ali o sinédrio, e olhando para Jesus, olhando para o sinédrio, ele faz a pergunta: e agora, mediante essa constatação, o que nós devemos fazer? E todos repetem: este homem, este Jesus, ele é digno de morte. Ele é digno de morte. Então, uns suspiram no rosto de Jesus, outros davam murros, e outros esbofeteavam Jesus, dizendo: profetiza agora, Jesus. Tu não é o Cristo? Profetiza agora. Profetiza quem te bateu. Aqueles tapas que Jesus tomou naquela noite, aqueles murros, aquelas cusparadas, foi uma tortura física e psicológica que Jesus passou por mim e por você. Jesus pagou o preço, meus amados, por nossas vidas, através da tortura. E aqueles murros era para você, pastor. Aquelas cusparadas era para você, Fábio. Os tapas na cara eram para mim, eram por nós. Eram nós que devíamos estar ali naquele momento, e não Jesus. Se Jesus tivesse feito justiça em nós, eram nós que devíamos estar ali no lugar de Jesus Cristo. Graças a Deus que Deus não usou da sua justiça conosco, usou da sua misericórdia para conosco e da sua justiça ali para com Jesus. Jesus passa então por uma madrugada inteira de
de tortura. Jesus passa então por uma madrugada inteira de pressão psicológica. Em Mateus capítulo 27, a palavra de Deus ainda nos fala que ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E o amarrando, levaram e entregaram ao governador Pilatos. Jesus agora estava perante Pilatos. Jesus estava em pé ante ao governador. E este o interrogou dizendo: És tu o rei dos judeus? Vendo Pilatos, que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Eu estou inocente dessa situação. E eu estava lá naquele dia. E você estava lá naquele dia. E não eram os judeus que estavam lá naquele dia, e nem os soldados romanos que estavam lá naquele dia. Nós estávamos lá naquele dia. E o que nós falamos naquele dia perante Jesus Cristo? Caia sobre nós o seu sangue, foram as nossas palavras. Caia sobre nós o seu sangue e caia sobre os nossos filhos. Mas de uma vez por todas, nós queremos hoje, agora e neste momento, a morte de Jesus. Houve um momento naquele instante, meus irmãos, em que a histeria, uma espécie de uma catarse, tomou conta daquele povo. Não havia mais nada na mente daquele povo, e mais nada no coração daquele povo, além de ver o Messias ali, crucificado e morto. Era o que aquele povo queria naquele momento. E eu não tenho dúvida, se eu estivesse lá naquele momento, eu falaria a mesma coisa. Eu quero o sangue deste homem. Que caia sobre mim este sangue. Que caia sobre o Gabriel este sangue. Que caia sobre a Talita. Que caia sobre os meus filhos este sangue. Mas eu quero que esse homem morra neste momento. Foi isso que nós pedimos. Um pouco mais à frente, Pilatos, então, ele manda Jesus mais um momento para uma sessão de tortura. E Jesus Cristo, mais uma vez ali, passa por uma tortura cruel e bizarra. Em determinado momento, os soldados então colocam o vestido em Jesus. Eles fazem uma coroa de espinho e cravam em Jesus. Eles dão para ele uma espécie de um bastão, simbolizando ali que ele era o Messias. E Jesus estava, então, naquele momento, caminhando para Pilatos, e Pilatos apresenta mais uma vez Jesus Cristo para a multidão. E Pilatos insiste em dizer: o que eu faço agora com este homem? E eu estava lá, e você estava lá, e nós estávamos pedindo: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Jesus, Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, agora era uma figura patética, agora era uma figura ridícula. Era uma pessoa tomada pelo pavor, era uma pessoa tomada pela dor, e era uma pessoa tomada pela angústia. Nosso Senhor Jesus Cristo passou por tudo isso para que nós estivéssemos hoje aqui, professando a nossa salvação com Ele. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar de caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. Depois que o crucificaram,
repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E os que iam passando, eu ia passando, você ia passando, e os que iam passando blasfemavam dele, balançando a cabeça e dizendo: tu destrói santuário em 3 dias e reedificas? Salva-te a ti mesmo agora, se tu és o Cristo. Desce dessa cruz agora, Jesus. Cadê o seu Deus agora? Onde está o seu Deus? Jogavam pedras em Jesus, cuspiam em Jesus, blasfemavam contra Jesus, ridicularizaram Jesus Cristo, o Filho de Deus. Desce agora, Jesus, se tu és o Cristo. Disse que salvava o mundo e não salva nem a ti mesmo. Eu falei essas palavras, meus queridos. Não podemos nos iludir. Você falou essa palavra. Não se iluda. Nós estávamos lá. Estávamos representados naquela corja sanguinolenta que tirou a vida de Jesus naquele dia. Jesus Cristo passou por tudo aquilo, por mim e por você, para que a prostituição não te aliciasse, ganhasse sua alma, como nós vimos no leilão aqui hoje, para que a fama, o dinheiro, as drogas, a religião não aliciasse a sua alma com uma mentira de que ela podia pagar um preço para a sua salvação. Jesus pagou o preço por nós. Jesus pagou o preço por você. E esse preço foi através da angústia, da dor, do terror psicológico, da tortura, da solidão. E nós pedimos para que ele fosse crucificado. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Os estudiosos dizem que Jesus Cristo foi colocado na cruz por volta de umas 9 horas da manhã. E por volta da hora nona, Jesus Cristo, ali, já aproximadamente por volta de umas 14, 15 horas, Jesus Cristo não aguentava mais aquela situação. E ele lança uma frase enigmática, que nenhum teólogo até hoje conseguiu decifrar. Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer o seguinte: Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Jesus Cristo pagou um alto preço por nossas vidas, quando ele se sentiu abandonado pelo Pai. De fato, em um momento, houve a necessidade de Deus abandoná-lo, para que ele pudesse morrer. E após mais alguns momentos, e Jesus clamando em contra voz, clamando em grande voz, Jesus grita naquele momento, e ele entrega, e antes de entregar o seu Espírito, o evangelista de João nos fala que ele disse: Tetelestai, está consumado. O que significa isso, meus irmãos? O preço está pago. Jesus pagou um alto preço na cruz, para que nós pudéssemos estar agora aqui, meus amados, para que nós pudéssemos desfrutar do belo almoço, do belo café da manhã, que nós aproveitamos hoje com as nossas famílias. Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos ter esperança amanhã de ir para o trabalho e ter uma vida melhor e protegida. E nós que somos cristãos, às vezes negamos esse preço que Jesus Cristo pagou por nós.
Nós, cristãos, e eu estou falando aqui, não é do mundo, eu não estou falando aqui dos ímpios, eu não estou falando aqui dos pecadores, eu estou falando aqui de mim, de você, nós cristãos. Muitas vezes deixamos a prostituição tomar conta das nossas vidas, negando esse sacrifício que Jesus fez na cruz. Muitas vezes o dinheiro, ele é colocado em primeiro lugar na nossa vida. Nós desprezamos aquilo que Jesus Cristo fez lá atrás, há mais de 2000 anos. Não conseguimos ser fiéis no mínimo. Não conseguimos ser fiéis no mínimo. Levantamos a mão durante o louvor e falamos assim: Jesus, tudo entregarei para você. A palavra de Deus fala que isso é hipocrisia. Quando nós não obedecemos Jesus Cristo e cantamos que obedecemos Jesus Cristo, nós não somos nada mais e nada além do que meros religiosos. A religião foi representada aqui hoje. Quando nós deixamos a fama, o orgulho tomar conta do nosso coração, nós negamos esse sacrifício que Jesus fez por nós. Nós, cristãos, salvos em Jesus Cristo. Mas Deus é bom, a sua misericórdia se estende para sempre, e nós temos esperança que um dia nós vamos nos libertar desse corpo caído, essas mazelas desse mundo vão ficar para trás. E nós vamos para o céu com Jesus Cristo. E vamos para o céu não porque somos pessoas boas, vamos para o céu não porque somos pessoas bonitinhas, porque pagamos impostos, porque temos a igreja a todos os domingos. Vamos para o céu porque um dia Jesus Cristo pagou por isso para isso. Mas você, meu amado, que está aqui essa noite, e que ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, eu quero falar uma coisa para você. Você não vai herdar o céu. Esse sacrifício de Jesus Cristo só vai valer a pena na sua vida se você tomar uma decisão na sua vida. O preço pela sua vida, ele já foi pago. Ele já foi pago. Mas para que você receba esse prêmio, você receba essa premiação, é de fundamental importância que de uma vez por todas você pare de adiar a sua vida aos pés de Jesus Cristo. Não se engane. Antes da fundação do mundo, Jesus já preparou esse momento para que você estivesse mais uma vez tendo oportunidade de ouvir falar sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Desde criança, Jesus Cristo, Ele vem te cercando, Ele vem falando ao seu coração que é momento de você entregar a sua vida a Ele. Não perca a oportunidade. Tenha esperança que essa igreja que tem. Tenha esperança que outras igrejas que estão reunidas agora, neste momento, tem também. Tenha esperança de ir para o céu. Não perca essa oportunidade. Você não precisa fazer nada, e nem pode fazer nada para herdar a vida eterna. Você não pode, não tem condição nenhuma de pagar o preço da sua salvação, de pagar o preço da sua entrada no céu. Por isso que Jesus Cristo veio ao mundo, e por isso que Ele morreu, sofreu dor, passou por momentos de angústia. Por isso que Ele foi escarnecido, zombado, surrado, esbofeteado, porque você não poderia passar por isso. Jesus Cristo levou os seus pecados na cruz, sobre os ombros dele, um dia. Eu acredito que a mensagem é clara, ela é muito específica. E neste momento você tem uma opção: ou continuar do lado da fama, da prostituição, do lado do dinheiro, do lado das drogas, do lado da bebida, ou você ficar do lado de Jesus.
E eu não tenho dúvida, e pela fé eu falo isso, que Jesus está te chamando neste momento para ser o seu filho. A equipe de louvor vai cantar um cântico nesse momento, e após o cântico, nós vamos cantar o espírito de oração, e eu quero convidar você a aceitar Jesus Cristo como Salvador. Reflita na letra dessa música e tome uma decisão hoje por Jesus, no próprio nome dele. Se você quiser aceitar a Jesus Cristo como Salvador, apenas levante a sua mão. Amém. Deus abençoe. Pode abaixar. Há mais alguém que quer aceitar a Jesus como Salvador? Nós não vamos insistir. Há mais alguém? Levante a sua mão aí que você está. Eu gostaria de convidar você que levantou a sua mão, que viesse aqui na frente nesse momento. Gostaria de convidar os pastores para que orarem, por favor.
pastor Marcelo dirige essa oração neste momento. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende e recebe Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, a Bíblia diz que os céus fazem festa quando um pecador se arrepende. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. De alguma forma, há um sorriso de Deus, porque o sacrifício de Jesus Cristo não foi em vão. Se o sacrifício de Jesus fosse para salvar apenas uma alma, teria valido a pena. E aqui estão duas pessoas que o Espírito Santo certamente tocou em seus corações, através dessa mensagem dramatizada, essa mensagem verbalizada e essa mensagem cantada. Chegou no coração dessas duas pessoas. Você que ainda não tomou a sua decisão ao lado de Cristo, não deixe muito para depois, porque ninguém sabe o dia da manhã. O hoje lhe dá oportunidade. Amanhã, o amanhã pertence a Deus. Nos alegramos, porque o Espírito Santo tem falado ao coração desta igreja e tem salvado almas. Glórias a Deus por isso. Amém? Se você, meu irmão, deseja realmente que essa decisão se transforme em cada dia numa verdadeira conversão a Cristo, que eles sejam abençoados pelo Senhor, que eles sejam batizados pelo Espírito Santo e sigam a vida cristã com alegria e com frutos, sendo discípulos verdadeiros de Jesus. Estenda suas mãos, nós vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado seja teu santo nome. Ó Deus, pela mensagem trazida nessa noite, o valor de uma alma, o valor que Jesus Cristo, o preço, o alto preço que Jesus Cristo pagou por todos nós. Ó Deus, em especial, nós te glorificamos, Senhor, por essas duas vidas que o Espírito Santo tocou em seus corações. Ó Deus, que o Senhor as abençoe. Ó Deus, que a tua graça seja com eles, que as tuas maravilhosas bênçãos, e a principal de todas elas, que é a salvação em Cristo Jesus, esteja sobre essas vidas. Como também, ó Pai, as demais pessoas que foram tocadas pelo Senhor, mas por uma razão e outra não levantaram suas mãos e não vieram aqui à frente, mas já foi semeada a palavra, a semente do Evangelho em seus corações. Que essa semente ela venha germinar, que essa semente venha crescer e se transformar numa árvore, e essa árvore, pela fé, venha produzir muitos frutos. Que assim seja, para a glória do Senhor Jesus. Amém.